duas decisões e uma ordem. Você já parou para pensar o que nós podemos aprender com os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo? Os evangelhos nos levam para o mundo notável desses homens enquanto seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eram homens simples que seguiram o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, de vilarejo a vilarejo, de cidade em cidade. Os evangelhos nos levam para a notável cidade de Jerusalém muitas vezes, aos becos, às vielas, aos palácios e até mesmo às sinagogas dos judeus. É em Jerusalém que nós vemos muitas coisas acontecer, onde nós vemos pessoas andando pelas ruas, nos evangelhos, nós conseguimos observar esses detalhes, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas importantes e nobres, até pessoas escravas ou livres. De fato, nós conseguimos observar todos os tipos de pessoas em Jerusalém enquanto Jesus estava lá. E muitas vezes também observamos esses mesmos detalhes quando Jesus andava de cidade em cidade. Todo tipo de pessoa. E esses 11 homens, que nós vamos observar agora aqui no livro de Mateus, esses 11 homens expressam o que aprenderam durante esse discipulado, essa vida de Jesus empregada em suas vidas. E agora era a vez deles em aguardar para que pudessem então empenhar nas suas próprias vidas para abençoar outras pessoas. Outra nota importante que vale ressaltar foi junto com o Senhor Jesus Cristo que eles passaram muitas coisas. Tempestades, fome, tristeza, alegria, viram milagres, curas e tantas outras coisas. Quer dizer, nós observamos Jesus derramando a sua vida sobre eles e compartilhando a própria vida com eles, para que eles pudessem então aprender e crescer. Discipulado é isso, é empenhar vidas para arrebanhar vidas, para fortificar, edificar vidas. Esses discípulos tiveram a oportunidade de ver o Emanuel, o Deus conosco, na pessoa de Jesus Cristo. E nós podemos, porque Jesus está vivo, Jesus está nos céus, à destra de Deus Pai, e continua vivo. Nós temos a presença de Jesus constante e nisso cremos. Não é à toa que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Porque Deus, Emanuel, Deus conosco. E com isso, vale ressaltar que esses discípulos tiveram comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve com ele, durante o período que esteve com ele, e depois também no trabalho ministerial de cada um deles. O que podemos aprender, então, com os discípulos de Jesus? De fato, nós observamos que eles tiveram que fazer decisões. Sim, decisões. A nossa vida é cheia de decisões. E eles, não diferente de todas as pessoas, tiveram que fazer decisão. E a primeira decisão que eles tiveram que fazer foi permitir Jesus entrar em suas vidas. Então, em primeiro lugar, Jesus deve entrar na sua vida. O Senhor Jesus deve entrar em nossas vidas. Essa é a melhor decisão que podemos tomar, permitir Jesus entrar em nossas vidas. E foi o que esses homens fizeram. O Senhor Jesus, ao percorrer as ruas e as cidades, o Senhor Jesus, durante seu ministério, convidou pessoas para participar, para segui-lo. E esses apóstolos, de pronto, seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiveram que tomar uma decisão em seguir a Jesus Cristo. E Jesus, então, está convidando todas as pessoas a segui-lo, a conhecê-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 16, está escrito: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Para obedecer esta ordem, eles tiveram que viver experiências com Jesus antes. Jesus derramou a sua vida sobre eles durante seu ministério, ensinando-os. Muitas vezes partiam no coração dos discípulos dúvidas, e eles perguntavam ao mestre: o que significa isso que o Senhor diz em parábolas? E eles lhe contavam, e lhes explicava o significado daquelas palavras. E a cada dia eles cresciam e aprendiam um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, o Senhor Jesus fazia parte de suas vidas, fazia parte de suas experiências, e também eles partilhavam das experiências de nosso Senhor Jesus Cristo ao pregar nas sinagogas, ao ensinar multidões, a fazer multiplicações de pães, os milagres, e ao mesmo tempo para passar as tempestades, as situações difíceis que também acometiam as suas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou eles muitas vezes a orar, porque Jesus, como exemplo de oração, eles observavam, a ponto que eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Então, a primeira decisão que devemos tomar é permitir Jesus entrar em nossas vidas.
Essa é a primeira decisão que nós devemos tomar, é a decisão que todas as pessoas devem tomar, permitir Jesus entrar na vida. Então, Jesus deve entrar na sua vida. A segunda decisão, ela é consequência de permitir Jesus entrar em nossas vidas. É necessário que Jesus edifique a sua vida. É necessário que Jesus edifique as nossas vidas, edificar a minha e a sua vida. E é exatamente isso que Jesus deve fazer logo a partir do momento que ele entra. É interessante até que nas cartas de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, na igreja de Laodiceia, uma igreja que é descrita ali com uma grande apostasia, a falta de fé, as pessoas estão ali reunidas, mas lhes falta fé porque elas estão dando mais valor a outras coisas do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que está à porta e bate, e aquele que abrir a porta, ele entrará, ceará com ele e ele com a pessoa. Vou ler aqui o texto. Apocalipse 3:20. Jesus disse para a igreja de Laodiceia em extrema apostasia: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus quer entrar na minha e na sua vida para edificar. Ele quer nos conduzir, quer dirigir as nossas vidas, ele quer ter o domínio do nosso coração. É interessante que a Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que significa pensar que nós devemos entregar o nosso coração a Jesus Cristo para que ele conduza onde ele quer que deseje, para que nós tenhamos uma vida plena, repleta de comunhão e graça de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus. Pensando na palavra edificar, nós percebemos que edificar é construir. Até peguei aqui o significado do dicionário. O dicionário diz assim: edificar, segundo o dicionário, é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Posso dizer, amados irmãos, que isso tem muito a ver com edificação de Jesus Cristo em nossas vidas. Por quê? Jesus tem um plano, nosso Senhor Deus tem um plano, a salvação dos pecadores perdidos. E Ele quer usar a construir, edificar as nossas vidas a partir de um solo. E qual é o solo do ser humano? O coração. Deus quer que nós tenhamos integridade, sinceridade com Ele e entreguemos o nosso coração para Ele. E a partir daí, Ele haverá de fluir águas vivas em nosso viver, nos ensinar como manifestar todas as decisões que precisamos para que possamos viver piamente em fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, a maneira correta de viver com Deus. Jesus quer construir uma morada em nossos corações. Ele quer viver conosco e Ele quer usar-nos como instrumentos de suas mãos para também levar a palavra de Deus a outros corações. Então, em primeiro lugar, a primeira decisão importante que nós devemos ter é permitir a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E uma vez permitindo, porque nós podemos permitir a entrada de Jesus e depois não querermos mais seguir os ensinamentos de Jesus, aprender a amar a palavra de Deus, a amar a Deus. Podemos sim apostatar da fé, declinar da fé. Por isso que é necessário que nós permitamos que Deus entre em nossas vidas e permitamos também que Ele edifique através da sua palavra as nossas vidas, para que Ele conduza as nossas vidas segundo a sua vontade, segundo o seu eterno poder, de maneira que nós possamos glorificar o nosso Deus que nos ama. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, foi por amor à humanidade. Mas é necessário que cada ser humano, individualmente, decida permitir Jesus entrar, permita Jesus edificar em nossos corações. Uma vez que nós fizemos a decisão correta de permitir Jesus entrar em nossas vidas, fizemos a decisão de permitir que Jesus edifique as nossas vidas, e é interessante que diz lá em Mateus 28, verso 17 e 18, diz assim: e quando o viram, eu coloquei aqui um grifo meu, e os seus discípulos, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e chegando Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amados irmãos, adorar a Deus só é possível se nós permitirmos Jesus entrar em nossas vidas. Adorar a Deus é consequência de permitir Deus morar em nossos corações. Então, esses homens, eles decidiram permitir Jesus entrar e permitiram Jesus edificar. Como nós mesmos vimos, o Senhor Jesus derramou a sua vida na vida deles para que eles pudessem seguir as mesmas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo.
Em Atos nós vemos isso acontecer. No livro de Atos, os discípulos de Jesus levando o Evangelho, o livro de Apocalipse com o apóstolo João, e tantos outros que nós podemos citar que se tornaram discípulos depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Após decidimos, então, permitir Jesus entrar e edificar as nossas vidas, vem uma ordem, que é a ordem da grande comissão. Jesus dá-nos uma ordem do ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Verso 28 e 19, capítulo de Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora não é mais opcional. Uma vez que você deixou Jesus entrar na sua vida, uma vez que se você permitiu Jesus edificar a sua vida, há uma ordem emanada e clara. Ele disse aos discípulos e a todos aqueles que se tornaram discípulos de Jesus, como nós, crendo em Jesus Cristo: Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Lógico que nós temos algumas limitações, mas onde nós estamos, cada pessoa onde ela está, ela deve pregar o Evangelho aos vizinhos, aos amigos, aos colegas de trabalho, e Deus colocando no coração o coração missionário de ir a outras nações, e aí a lugares mais longe, deve-se pregar o Evangelho. Ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quer dizer, Jesus Cristo os ensinou primeiro para que depois eles pudessem compartilhar com os outros. Jesus ensinou o amor de Deus através de sua vida. Ele é a própria personificação do amor de Deus, porque ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, para que nele pudéssemos sermos salvos e termos o perdão do pecado, o perdão do pecado. Jesus diz, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Então, agora, depois de duas decisões importantes, nós temos uma ordem emanada do próprio Senhor Jesus Cristo. Dentro desse aspecto, logo nós concluímos, permita Jesus entrar na sua vida. Então, Jesus, em primeiro lugar, deve entrar na sua vida. Em segundo lugar, Jesus deve edificar a sua vida. E uma vez, nós logo concluímos que a partir dessa decisão, Deus nos dá uma ordem clara. É uma ordem clara e não é opcional. Ide, pregai o Evangelho. Nós estamos vendo muitas coisas acontecer no mundo, pensamentos, doutrinas que deturpam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos empenhar o máximo para levar a verdade da palavra de Deus, e devemos nos apegar com a palavra de Deus. Jesus disse em sua oração intercessória, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e ela que deve conduzir os nossos passos. Então, permita Jesus entrar na sua vida, permita Ele edificar a sua vida através da palavra de Deus, habitando, diz que aquele que crê em Jesus Cristo tem como habitação do Espírito Santo, entregue o seu coração a Ele, e somente assim teremos capacidade, não capacidade própria, mas a capacitação de Deus para que nós possamos cumprir o ID, levar o Evangelho, proclamar as boas novas, as boas notícias a todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Que Deus realmente nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos constranja com o seu bendito amor para que nós cumpramos a grande ordem, a missão. Evangelismo é isso, é cumprir a grande comissão de Deus, de levar o mesmo amor que nós conhecemos a outros que ainda desconhecem e ainda relutam em receber esse amor, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e que o Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém.